Das missões secundárias contidas em Red Dead Redemption, a história de Alma Harlech é um dos casos mais misteriosos e assombrados no jogo. Muitas pessoas acham que só Red Dead Redemption 2 nos surpreende com fatos sobrenaturais, mas esse vídeo irá provar o contrário. Alma Harlech nasceu por volta de 1846. Este personagem recebeu voz da atriz Lauren Klein. Levando em consideração o tempo em que se passa Red Dead Redemption, encontrar uma senhora idosa vestida de noiva aguardando seu marido para se casar é no mínimo estranho, vocês não acham? Para imaginar mais ou menos como Alma Harlech seria se fosse mais jovem, é só compararmos o seu penteado com estes três personagens mais jovens contidos no jogo: Ada O'Donnell, empregada doméstica em Rothskeller Fork; Matilda Eggleston, trabalhadora que vive no rancho Critley; e Fanny Howard, empregada de bar em Blackwater. Inclusive, este personagem provavelmente possui um parente enterrado no cemitério de Blackwater chamado Ulysses Howard. Alma Harlech é um personagem secundário que divide teorias. Existem pessoas que acreditam que a Alma Harlech seja um fantasma, já outras acreditam que esta senhora esteja viva passando por problemas mentais. Mas o que de fato aconteceu com Alma Harlech? Ela está viva ou é um fantasma? No vídeo de hoje explicarei todos os fatos envolvendo a história deste personagem secundário. Gratidão a todos do canal, aos inscritos que sugerem vídeos nos comentários, especialmente aos nossos membros, e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo insano aqui em nosso canal Mundo Aberto Games. This was meant to be my perfect day. Please, sir. Something must have happened. Para entendermos melhor sobre sua história, devemos conversar com Alma Harlech. Ela pode ser encontrada nos escombros de um antigo prédio logo antes de entrar em Coutts Chapel. Sua missão secundária chama-se Let No Man Put Asunder, traduzindo para o português, que ninguém os separe. Após interagir com Alma Harlech, ela explicará sua situação. Peter Turner, seu marido, ainda não retornou e eles estarão atrasados para a cerimônia. Ela presume que Peter esteja no salão em Armadillo conversando com os músicos do local e pede ajuda, solicitando que o jogador busque seu marido ou pelo menos descubra sobre o seu paradeiro. Durante a conversa, Alma Harlech coloca ênfase de que para ela ter um dia perfeito, o jogador precisa encontrar seu marido. This was meant to be my perfect day. So you want me to go find your Peter so you can have a perfect day? Yes, please, sir. Não esqueçam dessa frase que foi dita por Alma Harlech, porque retornarei nela daqui a pouco. Ao chegar no salão, o jogador conhece Nathan Harling, que recebeu voz do ator Wayne Allen Wilcox. Harling é um músico contratado para trabalhar como pianista no salão em Armadillo. Quando o jogador o encontrar, Harling estará descansando em uma cadeira perto do piano. Ele se propõe a dar informações sobre Peter Turner, mas em troca, pede ao jogador para ajudá-lo a trazer sua esposa de volta, ou dar a ele $5 pelas informações. Nessa parte da missão, nós temos três opções: dar $5 a Harling, tentar convencer sua esposa a voltar com ele através de ameaça, ou levá-la à força com uma corda. Sua esposa chama-se Rose Harling e recebeu voz da atriz Amy McCabe. Ela está claramente chateada com as farras do marido, que possivelmente traz sua esposa com as meretrizes do salão. Se ela for ameaçada a voltar para o marido, ela se sentará na cadeira atrás dele e começará a chorar. Sure, I'll go back to him, but trust me, same as God, I'll kill him when he's asleep. That's your business, madam, and I wish you luck with it. Too yellow to come and get me himself, is he? I'll poison that little maggot. What did he do? If I even see you look at a whore again. Oh, thank you, my friend. Well, you sure know how to talk to women. You better do some talking now. Após ajudá-lo ou dar $5 de suborno, Nathan Harling revela que Peter Turner está morto e enterrado em Oddfellows Rest. Nosso próximo objetivo é visitar esse cemitério. Chegando no local, o jogador se depara com sua lápide, onde diz que ele era noivo de Alma Harlech e que foi morto por um tiro na cabeça no dia 15 de janeiro de 1894. Faz tempo. Ou seja, dependendo do ano em que o jogador fizer a missão, já faz pelo
pelo menos 17 anos que Peter Turner está morto. Como em sua lápide também está escrito "jamais dançará com outra", além de estar traindo Alma Harlech, essa frase escrita em sua lápide nos faz pensar também que sua morte tenha sido causada por ele ter se envolvido com uma mulher comprometida. No entanto, os detalhes exatos sobre sua morte não são totalmente esclarecidos. Peter Turner compartilha o mesmo modelo de personagem de Archie McGrove, só que sem chapéu. Archie McGrove aparece com mais frequência acampando em Cholla Springs do que em outras regiões e contará histórias de Red Dead Revolver ou eventos atuais do jogo se o jogador se sentar. They finally got Bill Williamson in Mexico, you know? The rebels, I mean. He went down with Allende. Oh, yeah? They hated Allende, and anyone who was nearby was just assumed to be as guilty as he was. O jogo não nos pede para voltar e avisar a Alma Harlech sobre o falecimento de seu marido, finalizando as missões ali mesmo. Porém, acredito que praticamente todos os jogadores tentaram fazer isso, tendo em vista o desespero da idosa no momento em que nos pediu ajuda. Após encontrarmos a lápide de Peter Turner, Alma Harlech nunca mais é vista no jogo. Seu personagem só aparece novamente em Undead Nightmare, como zumbi-chefe de Coutts Chapel. É nesse momento que, de fato, começa todo o mistério. O jogador ficará confuso. Alma Harlech disse ao jogador que não sairia de lá enquanto Peter Turner não voltasse e nos pediu ajuda para buscá-lo. Caso o jogador decida voltar no local que Alma Harlech estava esperando para dar a triste notícia, ela não estará mais lá. O que deve ter acontecido? Será que ela estava viva mesmo? Ou era um espírito vagante que estava sofrendo em busca de seu amor? Em Undead Nightmare, Peter Turner é o zumbi-chefe do cemitério em Oddfellows Rest. Ao se levantar do túmulo, Peter grita: "Quer dançar com o próprio diabo? Pois bem, aqui estou", referindo-se à sua lápide, onde está escrito "jamais dançará com outra". O sangue de Jesus tem poder, tem poder, tem poder. A aparência de seu cadáver mostra que ele realmente morreu jovem. O fato de Alma Harlech aparecer nas missões do jogo já idosa fortalece a teoria de ter permanecido viva durante anos vivendo o mesmo dia de seu casamento. Estou falando isso porque existem pessoas que acreditam que Alma Harlech não esteja morta. Na verdade, talvez ela esteja sofrendo problemas mentais, como Alzheimer ou amnésia. Essa doença de Alzheimer é uma doença neurodegenerativa que provoca a perda progressiva de memória e outras funções cerebrais. É a forma mais comum de demência em idosos. Alma Harlech pode também estar sofrendo de amnésia, uma perda parcial ou total da capacidade de lembrar experiências ou informações. Baseando-se nessa teoria, talvez Alma Harlech esteja vivendo todos os dias como se fosse o mesmo durante anos. Com o passar do tempo, ela foi envelhecendo e nem se deu conta de sua velhice por causa de sua doença. Outro fato que ajuda a acreditar nessa teoria é o seu túmulo que aparece em Undead Nightmare, mostrando que ela morreu aos 65 anos em 1911. Provavelmente, pouco tempo depois de terminarmos a parte das missões das histórias com John Marston em Red Dead Redemption, Alma Harlech tenha vindo a falecer. Como já havia dito, ela é o zumbi-chefe no cemitério em Coutts Chapel. Ao se levantar de seu túmulo, ela grita: "Este era para ser o meu dia perfeito", exatamente a frase que disse na primeira cutscene das missões em Red Dead Redemption. This was meant to be my perfect day. O problema é que, da mesma forma que seu túmulo aparece em Undead Nightmare, ajudando a defender a teoria de que ela estava viva em Red Dead Redemption, morrendo em 1911, este fato também ajuda a defender a teoria de que ela seja um fantasma. Em seu túmulo, diz que ela morreu sozinha aos 65 anos em 1911, mas o jogo também nos permite fazer esta missão com Jack Marston em 1914, teoricamente 3 anos após sua morte. Se ela
morreu em 1911 e podemos fazer esta missão com Jack Marston 3 anos depois, isso reforça a teoria de que ela realmente seja um fantasma. Outro fato que defende a teoria de que Alma Harlick seja um fantasma em Red Dead Redemption é a frase em seu túmulo, onde está escrito "A verdade liberta". Talvez seu espírito estava preso em busca da verdade sobre seu marido. Quando o jogador visitou o cemitério onde seu marido estava enterrado, existem teorias que acreditam na possibilidade do espírito de Alma Harlick ter seguido John até o túmulo de seu marido. Após ter descoberto toda a verdade, finalmente o seu espírito descansou em paz. Seu nome Alma, tendo em vista que alma significa soul em inglês, pode estar indicando que Harlick realmente já esteja morta durante as missões que ocorrem em Red Dead Redemption. Acho muita coincidência a Rockstar colocar este nome justamente em um personagem que gera dúvidas sobre sua real existência. Vocês não acham? Este personagem também pode estar fazendo referência a Miss Havisham, um personagem do romance Grandes Esperanças, de Charles Dickens, de 1861. Miss Havisham é uma solteirona rica que foi abandonada no altar e insiste em usar seu vestido de noiva pelo resto da vida. Não sabemos se Alma Harlick era rica, mas ela também, de uma certa forma, foi abandonada e continua usando seu vestido de noiva. Embora tenha sido frequentemente retratada em versões cinematográficas como muito idosa, as próprias anotações de Dickens indicam que Miss Havisham tem apenas 30 e poucos anos no início do romance. No entanto, o romance indica que sua longa reclusão sem luz solar a envelheceu, ou seja, até o fato de possuir aparência idosa se assemelha muito com Alma Harlick por conta de sua aparência apresentada no jogo e sua idade de 65 anos em sua lápide. Na sua opinião, Alma Harlick estava viva durante a missão no jogo ou já estava morta e era um fantasma? Me responda aí nos comentários e quero te fazer um desafio. Antes de falar o desafio, já deixe seu like para o YouTube notificar nosso próximo vídeo. Meu desafio é você assistir pelo menos um desses 3 vídeos finais sem sentir medo, começando pelo mais assustador, a verdadeira história e origem dos Night Folks, sobre Butcher Creek, ou esse vídeo sobre a deusa asteca em Undead Nightmare, chamada Aeoteotl. Escolha um desses vídeos e nos vemos daqui a pouco.